Olá, Jordano, Jordana. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está me assistindo aqui no YouTube. Eu sou a professora Daniela Porto e nós vamos hoje trabalhar questões da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Se você ainda não foi inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixa aqui seu like. Se você curtiu o vídeo, você deixa aqui seu like. Pode comentar, ok? Nós gostamos de comentário. E aqui embaixo, na descrição do vídeo, vai ter um link para você poder baixar o material de apoio para acompanhar essa aula e depois para treinar as questões na sua casa, ok? Vamos lá, pessoal. Aula de exercício de direitos humanos. Hoje, especificamente, nós vamos trabalhar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Inscreva-se no canal, siga-nos aí nas redes sociais, tá? No Instagram, LJ Aulas Online, professora e prof. Daniela Porto, que é o meu Instagram, ok? Pessoal, como a gente sabe, os direitos humanos, eles são aqueles direitos que são os mais essenciais para a vivência, a vida do ser humano. São aqueles direitos que estão associados com a liberdade, com a igualdade, com a autonomia do ser humano. São aqueles direitos que têm fundamento na dignidade da pessoa humana. Então, os direitos humanos são aqueles direitos que estão associados com a sua condição humana de pessoa. O fundamento é a dignidade da pessoa humana. Esses direitos, eles não foram reconhecidos num momento histórico apenas. Eles foram sendo reconhecidos ao longo do tempo. E a gente tem um momento na história dos direitos humanos que é um momento muito importante, que é um momento onde eles começaram a ser positivados. A gente chama de internacionalização dos direitos humanos. Vamos ver isso aqui. Então, primeira fase da internacionalização dos direitos humanos, a gente destaca a Convenção de Genebra, que é uma convenção que trata de direito humanitário, né, relações ali nos momentos de guerra. Depois a gente tem a criação da Liga das Nações Unidas. Do que se trata isso aqui? A Liga das Nações Unidas foi um agrupamento dos países vencedores da Primeira Guerra Mundial. Então, eles se reuniram e fizeram essa Liga das Nações Unidas com a pretensão de não permitir que houvesse novas guerras. Deu certo, pessoal? Não deu, porque teve a Primeira Grande Guerra, depois teve a Segunda Grande Guerra. Então, depois disso, a gente ainda tem um outro evento, uma outra criação importante, que foi a criação da Organização Internacional do Trabalho. O que a Organização Internacional do Trabalho traz para a gente? Ela traz regulamentações das condições dignas do trabalhador, ok? Condições de trabalho dignas. A OIT ela vai regulamentar a relação entre empregador e empregado, para que não houvesse mais tantos abusos do período da Revolução Industrial, ok, pessoal? E aí a gente entra na evolução dos direitos humanos a partir de 1945, que foi realmente um momento ali em que houve a criação da ONU, e é um momento, vamos ver aqui, pessoal, criação da ONU em 1945, Organização das Nações Unidas. E a gente vai trabalhar com esse importante documento, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi adotada em 1948 pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, ok? Essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi muito importante, pessoal, porque ela foi um marco na proteção dos direitos humanos, na proteção dos direitos humanos, na promoção dos direitos humanos, na positivação, escrever aquilo que se considerava essencial para uma vida digna do ser humano, ok? Pessoal, a gente tem também sistemas de proteção em direitos humanos. Como que é feita essa proteção de direitos humanos hoje em dia? A gente tem dois tipos de sistemas. O sistema universal, que é aquele sistema que contém a ONU, e os sistemas regionais, que são aqueles sistemas
que vão tratar de âmbitos regionais, por exemplo, o sistema americano, o sistema europeu e o sistema africano. Existe uma forma assim, muito incipiente de sistema asiático de proteção de direitos humanos, mas não se considera um sistema real e efetivo de proteção ainda. Vamos desenhar aqui para vocês entenderem. Então, a gente tem o sistema universal, e a gente tem os sistemas regionais. No sistema universal, a gente tem a Organização das Nações Unidas, a famosa ONU. Um documento muito importante da ONU é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que a gente vai trabalhar hoje, ok? Então, a gente tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E os sistemas regionais, a gente tem a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, que é do Sistema Interamericano. A gente tem o Conselho da Europa, e a gente tem a União Africana, representando aí o Sistema Interamericano, o Sistema Europeu e o Sistema Africano. Nesses sistemas de proteção, a gente vai trabalhar o sistema americano numa próxima aula, ok? E no sistema interamericano, a gente tem a famosa Convenção Americana de Direitos Humanos, ou Pacto de São José da Costa Rica. Mas nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ok? Isso aqui é só para vocês entenderem que a gente tem mais de um sistema de proteção dos direitos humanos. Então, bora lá. Como eu já disse para vocês, ela foi adotada, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada em 1948 pela Assembleia Geral das Nações Unidas, por meio da Resolução 217A-3. Pessoal, quando a gente fala de normas internacionais, muitas vezes a gente vai trazer convenções, tratados. Não é o caso da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela é uma resolução. Por conta disso, ela sendo uma resolução, ela não teria uma força cogente, uma força para pressionar os países a ponto de que eles a obedecessem. Então, formalmente, ela não tem força cogente, força de obrigar. Ela é uma declaração de direitos. Ela foi feita por meio de resolução. A ONU pretendia fazer um grande tratado, mas acontece que por conta da Guerra Fria, aquele momento da Guerra Fria, acabou não saindo o tratado e foi feita a resolução, ok? Existe uma parte da doutrina especializada que diz que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela tem força cogente, sim, força material. Por quê? Primeiro, porque ela faz parte dos costumes internacionais e depois também porque como os direitos declarados ali são muito essenciais para a sobrevivência da raça humana, então ela seria necessária, ela seria essencial e por isso ela deveria ser obedecida, ok? Mas isso só parte da doutrina que fala. Na prova, normalmente, você presta atenção porque se falar resolução, força não cogente, tá certa, tá? Tá certa. Então, bora lá. Ela foi um marco na proteção dos direitos humanos, principalmente em virtude do momento da sua adoção. Ela não foi adotada em 1948, pessoal? 1948, o que estava acontecendo naquele momento? É o momento pós Segunda Grande Guerra Mundial, ok? Então, esse momento foi um momento muito importante para haver uma declaração de direitos humanos, tá? Uma outra questão muito interessante, ela tem 30 artigos, mas uma questão muito interessante é a paridade hierárquica entre direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. Ela trouxe numa mesma hierarquia esses tipos de direitos, tanto os civis e políticos que estão associados com a liberdade, vocês estão lembrados da nossa primeira aula de direitos humanos, de teoria geral, direitos de primeira geração,
mas ela trouxe uma paridade hierárquica também com os direitos de segunda geração, que são aqueles direitos que você não fala para o Estado se abster, mas ao contrário, você fala, Estado, me dê condições mínimas para que minha existência seja digna. São os direitos econômicos, sociais e culturais, ok? Esse artigo 1º da Declaração Universal, pessoal, é muito interessante. Ele é muito rico porque ele fala a que veio essa declaração. Vamos ler. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidades e direitos. Então, livres e iguais. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade, ok? Eu trouxe aqui para vocês um quadrinho com os principais direitos reconhecidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Depois vocês dão uma olhada, pausa, dá uma lida, porque nós não vamos ler todos, porque essa aula nossa aqui ela é basicamente de exercícios, ok? Você pode pausar e ler cada um aí. Vamos fazer nossa primeira questão, pessoal? Primeira questão aí, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 foi elaborada pela extinta Comissão de Direitos Humanos da ONU. Ela era uma das etapas para uma futura elaboração de um Tratado Internacional de Direitos Humanos, que acabou não acontecendo por conta da Guerra Fria. Ela procurou colocar a dignidade da pessoa humana como núcleo de todos os direitos humanos. Assim, sobre seu âmbito de proteção, assinale a alternativa correta. Nem todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Tá errado isso aí, né, pessoal? Todo ser humano tem direito de ser reconhecido como pessoa, ok? Então não é nem todo ser humano, é todo ser humano. Isso aqui tá errado. O exílio é permitido em determinadas situações. Essa questão, pessoal, teve uma polêmica, mas ela foi considerada, ela não foi anulada, tá? Algumas pessoas, existe lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos um artigo que vai dizer que ninguém será preso arbitrariamente ou exilado arbitrariamente. Então, entende-se que você não pode ser exilado arbitrariamente. Acontece que a banca IBFC entendeu que esta assertiva estava errada por conta desse artigo 9º, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Artigo 9º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, seria errado porque está dizendo que em determinadas situações poderia haver exílio, ok? Então, está errada por isso. Letra C. Reconhece a possibilidade da norma retroagir para prejudicar o réu. Pode retroagir para prejudicar o réu? Para prejudicar, não. Só se for para beneficiar. Por que que nós temos isso aqui? Lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, você tem a seguinte disposição: ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que no momento não constitua delito perante o direito nacional ou internacional. Então já tem que ter uma lei falando que aquele ato é delito. Não pode penalizar a pessoa por algo que na lei não era delito antes, ok? Também não será imposta pena mais forte do que aquela que no momento da prática era aplicável ao ato delituoso. Então, primeiro, tem que ser delito e você também não pode aplicar uma pena mais grave do que aquela que, no momento do ato, era a pena aplicável para aquele ato, ok? Então, não se pode retroagir para prejudicar o réu, ok? Isso, pessoal, você vai ver, isso aí que eu li para vocês, você confere lá no artigo 11.2, tá bom? Letra D. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei e em julgamento público no qual lhe tenha sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa.
Isso aqui, ó, achamos assertivo que nós queremos acerta, tá certo. Você pode conferir isso aqui no artigo 11.1, ok? Letra E. A vontade do povo será a base da autoridade do governo. Até aí tá certo. Essa vontade será expressa em eleições periódicas, certo, legítimas, certo, por sufrágio censitário. Censitário não. Sufrágio universal. Universal. Por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade do voto. Pessoal, o que é voto censitário? O que é voto censitário? O voto censitário é aquele voto que apenas alguns grupos de pessoas têm o direito de votar. Por exemplo, no período em que a mulher não poderia votar, os trabalhadores, servos não poderiam votar, o voto era censitário. As pessoas, para votar, elas tinham que ter posses, então é voto censitário, só quem tinha posses e quem não era mulher e quem não era servo é que poderia votar. Isso é voto censitário, ok? O que a Declaração Universal dos Direitos Humanos nos garante é voto sufrágio universal. Professor, qual é a diferença de sufrágio para voto? O sufrágio, ele é o direito de votar. O voto é o meio pelo qual você pratica o direito chamado sufrágio, ok? Então, sufrágio censitário traz para gente essa ideia do direito ao voto censitário. Sufrágio universal traz essa ideia para gente do direito ao voto universal, ok? Hoje nós temos voto censitário ou universal aqui no Brasil. Voto universal, ok? Eu voto, eu sou mulher, eu voto, ok? Eu não tenho posses e eu voto. O voto é universal, ok, pessoal? Então vamos lá. Então, questão 1, assertiva correta é letra D, de dado. Pessoal, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente tem uma disposição que fala sobre educação gratuita, sobre educação obrigatória, sobre educação por mérito, educação acessível, e isso costuma cair em prova, ok? Nós vamos olhar aqui, eu vou fazer um esquema para vocês se lembrarem como que isso está escrito lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vamos lá. Você tem lá no artigo 26, uma disposição que vai falar que todo ser humano tem direito à instrução. Então, todos têm direito. Todo ser humano tem direito à educação. Tá? E aí eu vou deixar um macete para vocês se lembrarem, porque isso costuma cair na prova. Qual é a educação que eles falam que é gratuita? Que deve ser gratuita? Elementar e fundamental. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela fala que a educação elementar e a educação fundamental, elas devem ser gratuitas, ok? Professor, o que é educação elementar? Essa expressão elementar, ela é antiga, a gente tem que lembrar que a declaração ela é de 1948, né? E aqui no Brasil, a gente não tem hoje em dia essa expressão elementar. Até no período do Império, a gente tinha no Brasil esse nome educação elementar. O que seria educação elementar? Pense como educação infantil, tá? Isso não é muito preciso, porque educação infantil a gente tem aqui no Brasil chamado de educação primária, né? Mas educação elementar, por exemplo, no período do Império, a gente tinha até os 12 anos. Então, grave esse nome, elementar, porque se cair na sua prova vai cair isso, tá? A gratuita também é a fundamental, que seria hoje o que a gente tem do 1º ao 9º ano, ok? Então, gratuita, elementar
e fundamental. A gente tem alguma que é obrigatória? Sim, a gente tem obrigatória elementar. Qual que é a educação segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá, gente? Obrigatória. Ah, professor, mas o ECA fala outra coisa. A gente está estudando Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Essa declaração fala que a educação obrigatória é a elementar. A gente tem outros 2 níveis de educação, a técnico-profissional e a superior. Essas não são nem gratuitas e nem obrigatórias. Elas são acessíveis a todos. Então, vamos ler aqui. Acessíveis a todos. Técnico profissional e superior. E superior. E a superior, educação superior, ainda tem uma outra característica. A Declaração Universal dos Direitos Humanos vai nos dizer que a educação superior é baseada no mérito. Aí você pensa assim, vestibular, Enem, entrar no ensino superior, mérito, né? Você teve o mérito de passar no Enem, de passar no vestibular, e por isso você está cursando uma educação superior, ok? Então, a superior, ela é baseada no mérito. Então, vamos lá fazer a nossa questão. Agora que a gente entendeu aqui esse esquema, nós estamos prontos para fazer a nossa questão número 2. Vamos lá, pessoal. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948, dispõe: todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será, 3 pontinhos, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. O que é isso aqui, pessoal? Gratuita. Gratuita. A instrução elementar será obrigatória. A técnico profissional será 3 pontinhos a todos, bem como a instrução superior. Então, o que a instrução superior e a técnico profissional são a todos? Acessível. Acessível. Então, vamos procurar? Assinale a alternativa que completa correta, respectivamente, as lacunas. Gratuita e acessível. Qual que é a letra? Letra E de escola. Questão 2, letra E de escola. Letra 3, questão 3. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, destaca: todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Isso aqui está certo, está lá no artigo 3, lá no artigo 3º. Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Isso aqui também está certo e está lá no artigo 6º. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido culpado até que sua inocência tenha sido provada de acordo com a lei. Pessoal, presume-se culpa? Presume-se culpa não, presume-se inocência ou presume-se não culpabilidade, ok? Então, vamos lá. Isso aqui tá errado, tá? É o contrário, presumido inocente, né? Presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada, tá? Isso aqui tá errado, então, de acordo com o artigo 11.1. Todo ser em julgamento público pode ter asseguradas as garantias necessárias à sua defesa, dependendo do delito praticado. Não é pode ter, é terá e não depende do delito praticado,
ok? Isso aqui está errado também. Você confere a continuidade desse mesmo artigo aqui, 11.1, nesse inciso aqui. Então, a gente tem certo, certo, errado, errado. E o 5, todo ser humano tem direito em plena igualdade a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial para decidir seus direitos e deveres ou fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Isso também está certo, então essa está certa. A gente confere isso aqui lá no artigo 10. Então vamos lá, pessoal. Quais estão certas? 1, 2 e 5. Estão corretas? Aqui faltou, né? Estão corretas. Estão corretas apenas 1, 2 e 5, ok? Então, bora lá fazer uma quarta questãozinha da nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pessoal, outra questão, a IBFC adora a questão de analisar frases, né? Então, vamos lá. Analise os itens abaixo e responda a seguir. Todo ser humano tem direito de fazer parte do governo. Até aqui está certo. Também, né, do seu país, diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. Tá certo isso aqui, tá? Isso aqui tá certo. Você confere isso aqui lá no artigo 21. Ponto 1. Pessoal, todo ser humano tem direito de fazer parte do governo. Vocês lembram da nossa aula de teoria geral, direitos de primeira geração? Participar, liberdade na esfera privada e direito de participar das decisões do governo, ok? Isso aí é direito de primeira geração. Todo ser humano tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país. Certinho, isso aqui tem também lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos e está no artigo 21.2, tá? A vontade do povo será a base da autoridade do governo, tá certo? Essa vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas por sufrágio universal, olha aqui o sufrágio universal aqui, ó, certo, por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade do voto. Tudo correto aqui, até agora. Artigo 21.3. Nós estamos trabalhando nessa questão 4 aqui, pessoal. Nós estamos trabalhando aqui nessa questão 4, pessoal, a participação no governo. Então, você tem a participação no governo, o ser humano tem direito ao acesso ao serviço público, todo ser humano tem esse direito, não são só alguns, todo ser humano tem esse direito, e a vontade do povo será a base da autoridade do governo. Então, o governo, ele extrai a sua autoridade da vontade do povo. O que é isso? Democracia. O poder emana do povo, como está lá na nossa Constituição Federal. Todo poder emana do povo. Lembra que está lá na Constituição Federal? Pois é. Então, a inspiração veio daqui. A vontade do povo será a base da autoridade do governo, ok? Então, vamos lá, pessoal. Assinale a alternativa correta sobre os itens analisados. Então, quais estão certas? 1 está certo, 2 está certo, 3 está certo. Os itens 1, 2 e 3 estão corretos, ok? Pessoal, vamos passar para a nossa última questãozinha. Espero que vocês estejam curtindo. Lembrar um pouquinho aí sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um documento muito importante. Isso cai muito em prova, né? Provas de direitos humanos sempre tem uma questãozinha lá de Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então é importante a gente treinar essas questões, ok? Vamos lá. Questão 5.
indique a alternativa correta, eu quero a certa, né? De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, toda pessoa tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro e fora das fronteiras de cada estado. Pessoal, a IBFC, ela costuma fazer jogada de palavras. Ela tira uma palavrinha, ela substitui uma palavrinha ou ela acrescenta uma palavrinha. Por isso é muito importante que você treine questões, mas que você também leia, releia, revise o texto normativo. Então eu quero te encorajar a ler a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Você tem que ler, porque se você for tentar fazer uma questão desse tipo aqui só na lógica, você acaba errando. Porque olha aqui, vem comigo aqui. Toda pessoa tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro e fora das fronteiras de cada estado. Não parece que está certo? Não parece? Parece. Só que o texto fala dentro do seu estado, ok? Então é isso que está errado. Isso aqui que está errado. Se você não conhece o texto da declaração, você vai achar que está certo. É importante ler o texto normativo, ok? Toda pessoa tem direito à dupla nacionalidade. A dupla não, a uma. Tem direito a uma nacionalidade. Ah, pessoal, isso aqui você acha lá no artigo, se você quiser conferir, você vai achar isso aqui lá no artigo 13, tá? 13.1. Sobre a nacionalidade, artigo 15.1. Letra C. Toda pessoa tem direito a organizar sindicato. Certo, certo. Sendo obrigatório seu ingresso nele para proteção dos seus interesses. Pessoal, normalmente a gente tem esse direito resguardado que é o de participação em sindicatos. Algumas constituições, elas trazem uma reserva. Falam que os serviços policiais não vão poder ter sindicato, certo? Mas a Declaração Universal dos Direitos Humanos não está trabalhando com essas especificidades. Está trabalhando com um direito geral de que o trabalhador tenha, participe e até crie um sindicato. Esse é um direito real. Mas a gente tem um erro nessa assertiva aqui. Porque o sindicato é uma espécie de associação. Ninguém é obrigado a se associar ou permanecer associado, ok? Então, a sindicalização é um direito e não uma obrigação, ok, pessoal? Então, isso aqui está errado. Sendo obrigatório, isso aqui está errado, viu? O ingresso. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada aos seus filhos. Tá certo isso aqui? Você pode conferir lá no artigo 26.3. E a questão do sindicato, você pode conferir lá no artigo 23.4. 23.4, ok? Então, a letra D é a letra que estávamos procurando, é a assertiva correta. Pessoal, deixa seu like se você gostou do seu vídeo, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Na próxima aula nós trabalharemos a Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o famoso Pacto de São José da Costa Rica. Treinem, aproveitem o material que está aqui, ó, no link da descrição. Na descrição tem um link para você baixar o material e treinar na sua casa, ok? Um abraço da professora Daniela Porto, fiquem com Deus, boa prova, bons estudos. Tchau, tchau!